Bom, então damos início à 93ª sessão ordinária do Conselho Superior da UNILA, e eu vou começar trazendo aqui algumas questões do expediente. Mas antes de começar o expediente, eu quero dar as boas-vindas, já parte do expediente, mas eu quero dar as boas-vindas, em primeiro lugar, aos novos conselheiros, a nova conselheira, que também está tomando hoje assento entre nós. Então, eu gostaria de mencionar... Cadê a lista? Vai. As boas-vindas aos representantes discentes Henrique Leal, Marcílio Mendes, Ingrid Alves, Jean Garcia Sampaio. Também mencionar que a gente teve uma extensão da conselheira discente da pós-graduação, Andréia, por indefinição, né, na eleição, e também dar as boas-vindas à nova pró-reitora de extensão, Andréia Moassab. Bom. Muito bem, então vamos passar à aprovação da ata. Vamos, como primeiro ponto do expediente, aprovar a ata da sessão anterior. Não recebemos nenhuma emenda, nenhum comentário, então passo diretamente à votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, por favor, se mantenham assim como estamos. Se houver discordância, levante a mão. Bom, então, ata aprovada. Hoje temos algumas justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Alexander Arguello, Gabriel Rodrigues da Cunha, Márcia Cossetim e Catarina Costa Fernandes, Laura Mato. Essas são as justificativas de ausência de hoje, mas isso não interfere no nosso quórum, temos quórum suficiente para dar andamento à sessão. E vou passar também para um outro ponto do expediente, que é a eleição da nossa representação da comunidade externa, que passará a incorporar esse consumo a partir da sessão de dezembro. Então, nós tivemos, até outubro, vigente uma presença, né, uma representante da comunidade externa, seu mandato terminou, e, para nossa surpresa, para nossa alegria, a gente teve 7 chapas, né, 7 candidaturas da comunidade externa, o que eu acredito que nunca houve, né, normalmente eram 2, 3 no máximo, né? Então, isso significa que a UNILA também está se fazendo mais visível e mais participante da sociedade, da comunidade, da cidade de Foz do Iguaçu. Então, acho que isso é um motivo de grande alegria. Todas as 7 candidaturas são candidaturas altamente relevantes para esse conselho. Eu acho que não vai ser uma eleição muito fácil. Temos aqui algumas representações de algumas candidaturas, né? Mas passaremos imediatamente à votação. Então, eu vou pedir a todos os conselheiros e conselheiras que entrem lá no Siga Eleições e já façam a definição de por quem, para onde vai o seu voto, para qual chapa vai o seu voto. Vamos dar uns 10 minutinhos para isso. Rodney, você tem que votar também, Rodney. Quer fazer, Rodney, aqui? Agora o Rodney. Pode vir aqui. Não, vai entrar. Não entendi.
Bom, enquanto a gente vai, então, terminando, quem ainda não conseguiu fazer a votação, vamos ao seguinte informe. Infelizmente, a gente não consegue ter o resultado imediato da eleição, porque a gente vai ter que ver ainda lá com o pessoal da TI, né, como é que ficou o processo. Então, a partir da semana que vem, né, está lá no cronograma do edital, na semana que vem a gente já vai ter publicizado a candidatura, tá, que passará a fazer parte, então, do Conselho Universitário. Bom, também quero agregar aqui duas justificativas de ausência, que eu acabei esquecendo de falar, o diretor Luciano Lapas e Márcio Góes. Vou dar início aos informes, né? Quero começar mencionando as atividades do Novembro Negro. Acho bastante importante que a gente mobilize a universidade para isso, né? Então, a SECAF está envolvida, a biblioteca, a editora, tem várias ações em andamento, fora todos os grupos, o NEALA, a professora Ângela, que está aqui, né? Fora todos os grupos que tradicionalmente já trabalham esse tema periodicamente, sistematicamente, né? Também temos a SECAF ajudando, participando, colaborando com esse processo esse ano, né? E a gente espera que seja assim agora para os demais anos, que também o Novembro Negro seja parte das ações da Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade. O segundo ponto que eu queria destacar é que hoje nós temos a Comigrar acontecendo em Brasília, a conferência, a segunda Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Temos um ônibus com 40 estudantes e 2 servidores técnicos em Brasília, representando a UNILA nessa conferência, o que nos parece muito importante, muito relevante. Esse ônibus, essa parceria foi feita entre Reitoria, ILASH e LAESP, né? Então, entre as 3 unidades, dividimos o custo, porque entendemos que é muito relevante. A Comigrar é uma conferência, a segunda que acontece depois de 10 anos. O tema das migrações, o tema do refúgio é um tema caríssimo para essa universidade, então a nossa participação lá certamente vai ser muito importante, muito relevante para as políticas públicas que vão se desdobrar a partir dessa conferência. No terceiro momento, quero comentar muito brevemente alguns pontos
da última reunião com a Andifes, alguns pontos que são, acho que, relevantes para a gente levar em consideração, inclusive no nosso planejamento do PDI, que ainda está aberto, né? Então, talvez, se ainda faltar algum ponto, a gente ainda tem tempo de acrescentar. E um deles diz respeito a um programa que está sendo elaborado entre o Ministério de Cultura e o Ministério de Educação para o desenvolvimento do plano de cultura de universidades. Já há algumas universidades que já receberam fomento para isso, foi feita uma espécie de um piloto, e agora parece, né, a intenção dos representantes dos 2 ministérios que estavam lá na reunião da Andifes é que esse piloto seja estendido de forma geral como um programa para as universidades. Então, é bem importante que a gente também se prepare para pensar um plano de cultura para a UNILA e nesse molde, né, com essa possibilidade de receber fomento dos 2 ministérios. E também há em andamento um trabalho para que a Lei Rouanet possa fomentar equipamentos culturais nas universidades. Então, isso também, para nós, é altamente relevante. A gente já tem o Museu Digital, mas podemos pensar em muito mais equipamentos, né? Então, é possível, né, a intenção, a decisão política de que se faça também um desdobramento da Lei Rouanet para esses equipamentos culturais. Um outro tema que foi muito comentado, curiosamente, hoje a gente vai se debruçar sobre ele, é o nosso primeiro ponto de pauta, é a questão do notório saber. Então, o notório saber também foi muito comentado, muito endossado, muito valorizado nessa reunião. Era uma reunião onde estavam representantes do Ministério da Cultura, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação. E também lá se falou de um fomento para o que eles chamaram de ciclos de saberes, que seriam apoios para que as universidades possam, de fato, contratar mestres e mestras titulados, né, ou certificados com notório saber. Então, isso também é uma política que o governo pretende implementar para o próximo ano. Então, de alguma maneira, são 3 pontos que eu acho que são bastante importantes para nós, né, para a gente ficar atento e colocar aí no nosso planejamento para o ano que vem. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre um novo programa da CAPES, que vai se chamar CAPES Global. Foi apresentada pelo Rui Oppermann, diretor de Relações Internacionais da CAPES, que é um programa de redes para a internacionalização institucional. Então, isso também nos interessa. Com a professora Laura Fortes, a PRPPG, vamos estar, a PROINT, bem atentos a esse novo programa da CAPES, CAPES Global. Bom, um próximo ponto que eu gostaria de comentar também, assim, muito brevemente, como informe mesmo, o processo de licitação para o Campus Arandu está em andamento, foi feita a apresentação e agora será feita realmente o lançamento do edital, né? A data provável é para início de dezembro, provavelmente 10 de dezembro, ainda não está totalmente fechada, e provavelmente em Brasília. Então, quem está cuidando dessa organização é o NOPS, e nós estamos aguardando essas definições, mas está tudo andando para que seja feita a licitação, seja aberta a licitação do Campus Arandu em dezembro deste ano. Um outro ponto que também acho importante, bem relevante comentar, eu venho falando aqui no Conselho a respeito da rede de universidades de fronteiras, né? Venho comentando isso já há algumas reuniões. Então, agora, finalmente, o lançamento está marcado. É uma rede que vai juntar, né? Vai unir nessa rede institutos federais e universidades federais que fiquem na faixa de fronteira do Brasil, para que a gente possa ter uma maior condição de mobilização em Brasília para as pautas que são de interesse dessas instituições de educação superior que estão na fronteira, né? Então, há uma diversidade enorme de pautas e, quanto mais instituições interessadas, mais força teremos. Então, o lançamento será feito no Congresso Nacional, no dia 11 de dezembro, com o apoio, está sendo organizado pela Andifes e pelo CONIF, que é o equivalente à Andifes dos institutos federais. Um outro ponto, já terminando, eu vou, na verdade, passar a palavra, vou pedir para a pró-reitora adjunta da Prograde, Ana Rita, que faça um balanço, mas bastante breve,
hoje a gente já começou com atraso, sobre a CIEP. Tá bom. Tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Só para dizer, então, agradecer a toda a comunidade acadêmica pela participação na CIEP. A participação foi muito grande da comunidade da UNILA, né? Discentes, servidores técnicos e docentes, tanto na organização quanto na apresentação e visitação da Semana Integrada. A participação também foi excelente da comunidade externa. A gente recebeu 24 escolas, mais de 2.000 estudantes de educação básica vieram visitar a nossa mostra de cursos, né, de Foz do Iguaçu e região. A gente também recebeu muitos visitantes avulsos, famílias, né, que vieram ver, e muitas crianças, como sempre acontece, né, na nossa mostra. Isso também tem a ver com as inserções que a gente teve na mídia, né, na imprensa escrita e também nos telejornais locais, e agradeço também a SECOM por isso, que foi muito bem divulgada na cidade, né, a mostra de cursos. Eu quero também destacar, em relação à mostra de curso, o trabalho incansável, né, das coordenações de curso, dos estudantes, dos servidores técnicos, em especial os da Prograde, né, que estão há bastante tempo já preparando esse evento, mas também da PRPPG e da PROEX e todo mundo, né, que fizeram o evento acontecer. E aí a gente teve na mostra um envolvimento grande também com estandes, né, da PROINT, da SECAF, da PROEX, da Reitoria, a UNOPS estava lá também, PET, Ciclo Comum, Movimento Estudantil e as atléticas que estavam lá com seus estandes, né? Então, parabéns para todo mundo, agradecer, e a gente está também pensando coisas novas para o próximo ano. A gente também está aberto para discutir, avaliar junto e ter críticas e sugestões para a gente conversar sobre a mostra e a CIEP do ano que vem, né? Além disso, a CIEP contou com 196 apresentações de iniciação científica, né, a pesquisa, 155 trabalhos de extensão, 73 trabalhos de projetos de formação, entre eles tutoria, PET e PIBID. Então, destacar o trabalho dos docentes e discentes nessa organização, dos servidores técnicos também. Na nossa avaliação, foi um sucesso, né? A universidade estava cheia, muito alegre, um momento muito bom para a comunidade interna se ver, se relacionar, fortalece a identidade dos cursos e também a nossa relação com a comunidade externa. Então, é só agradecer e dizer que ano que vem tem mais. É isso. Obrigada, Ana. Eu vou pedir agora também para a pró-reitora Andréia comentar brevemente, Andréia, como é que estão as tratativas para a relação, a possibilidade de cooperação que a UNILA pretende estabelecer com o Museu de Arte Internacional, aquele Pompidou, né, a antena do Pompidou, que ainda não pode ser oficialmente chamada assim, por isso eles estão chamando Museu Internacional de Arte, aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que a gente tem feito rotineiramente, né, a reitoria, algumas reuniões muito importantes com o pessoal do MIA, né, já abreviando aí o Museu Internacional de Artes. A última reunião foi particularmente animadora por conta da perspectiva inovadora que eles pretendem. Claro que a gente está recebendo um grande museu internacional, um museu europeu, e isso é sempre uma preocupação, mas existe um movimento hoje em dia na Europa de revisão da museografia, né, de evitar determinadas ações do passado, né, no sentido de colonizar outras culturas. Isso parece muito claro a equipe que está responsável por essa implantação aqui em Foz do Iguaçu, muito abertas e contando demais com a colaboração da UNILA, não só para debater essa implantação do museu, mas me parece que serão futuros demandantes de cursos da UNILA, né, que isso pode ser também uma oportunidade da gente reforçar os nossos cursos que têm a ver com artes, né, com museografia, com disputa e elaboração de memórias, né? Então, acho que pode ser também uma oportunidade, campo de trabalho para os nossos estudantes, né? A gente fez questão também de trazer para o debate o território da fronteira, no sentido de que as comunidades sejam incluídas nesse debate e nessa construção desde o início. Nós vamos receber uma missão que está vindo nas próximas semanas, né? E já nessa agenda a gente está estabelecendo uma visita a algumas comunidades. A visita vai ser rápida, não vamos esgotar as comunidades, mas já logo de cara vamos marcar a presença da UNILA em parceria com esse território local e com as comunidades, claro, também
com a perspectiva extensionista que nós temos, para que, sobretudo, as comunidades guarani, os povos de terreiro, comunidades quilombolas, possam, desde o início, integrar o debate na formação e instalação desse futuro museu aqui na nossa cidade. Obrigada, Andréia. Vou passar a palavra para o Juliano, pró-reitor de Planejamento, para também, muito brevemente, Juliano, comentar sobre o Forplad. Nas próximas semanas, nós teremos 2 eventos institucionais muito importantes, o Forplad e o evento do IMEA. Então, primeiro o Juliano, e depois eu passo para o professor Gerson comentar sobre o evento do IMEA. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Então, só informando que a Unila vai receber a reunião ordinária do Forplad, né, que é o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Universidades Federais, que é um braço da Andifes, né, então a gente vai estar recebendo aí quase 200 gestores das universidades federais para o encontro aqui em Foz do Iguaçu, 12, 13 e 14. O encontro vai acontecer lá no César Lattes, no Parktec. E a gente está aproveitando, né, além então das representações, vem representantes do MEC, Secretaria de Planejamento Orçamentário, MGI, enfim, algumas palestras nesse sentido, e a gente está aproveitando esse movimento, esse Forplad, para trazer assuntos que são importantes para nós, como o orçamento para a internacionalização da educação superior, assistência estudantil para estudantes internacionais. Então, nós colocamos na pauta vários assuntos, além de mostrar a Unila né, para que todos conheçam o trabalho que a gente desenvolve aqui, também trazer pautas que são importantes para nós no âmbito dessa discussão de orçamento e de administração junto às demais universidades e ao próprio MEC. Né? Então, será um evento importante, aí, com bastante movimentação. Vários servidores da Unila vão participar, né? A gente abriu para algumas áreas participar, a gente tem uma limitação de espaço, né, lá no César Lattes, mas vários servidores da Unila também vão participar do Forplad, né, das discussões e dos debates. E também alunos foram chamados para fazer monitoria, os alunos do curso de Administração Pública vão participar do evento e também como monitores, então a gente está também integrando o evento às nossas comunidades, né, da Unila, de estudantes e técnicos servidores e docentes. É isso, obrigado. Perfeito, é uma ótima oportunidade para a gente ver o panorama da gestão pública nas universidades do Brasil, né? Então, realmente, para o nosso corpo técnico, para os estudantes, pode ser bastante importante. Vou passar, então, para o coordenador do IMEA, professor Gerson, comentar sobre o evento. Muchas gracias, rectora. Buenas tardes a todas y a todos los consejeros, a los prorectores y prorectoras y al público aquí que se encuentra. Entre el 12 y el 14 de este mes, terza, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, estaremos entonces realizando el segundo seminario internacional del IMEA. El tema que hemos escogido para esta edición es complejidad y encuentro de saberes. El evento se estará realizando aquí en este auditorio, Auditorio Martina. Tenemos el día 12, son 3 mesas, por la mañana, por la tarde y noche. El segundo día, una mesa por la mañana, otra por la tarde. Y el día 14, una mesa por la mañana y la del encerramiento, que será por la tarde. Entonces, son mestres y maestras de los saberes tradicionales aquí de Foz de Iguazú. Una maestra viene del Amazonas, otra viene de Colombia. Y también hemos invitado al movimiento campesino de Santiago del Estero, del norte de Argentina, y igualmente el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y el movimiento campesino paraguayo, de otros y otras convidades. Nuestra intención entonces es que estos mestres y maestras de saberes tradicionales vengan a establecer un diálogo aquí con profesoras y profesores de la UNILA. Como traje aquí la programación y estaré pasando para ustedes, no me extiendo más e muitas gracias por la atenção. Bom, encerrando, então, os informes de parte da gestão, eu vou pedir o pró-reitor em exercício, Diogo, para comentar sobre a migração, né? Esse é um tema que já vem sendo tratado há algum tempo, a migração do Correio Zimbra para o Gmail.
Então, isso já foi tema, inclusive, de conversa em reuniões, naquela mesa permanente que a gente mantém com os sindicatos. Então, já foi tema de conversa também com o sindicato sobre as razões, os motivos para essa migração. Então, vou passar para o Diogo. Certo. Então, no próximo dia 30 de novembro, a gente está programando a migração do serviço de correio eletrônico, o Zimbra, que atualmente usamos, para o servidor do Gmail. Algumas pessoas podem ter percebido já que, ao acessar o Gmail com o nosso login da Unila, ele já está disponível. Isso deve-se porque o pessoal da TI já está trabalhando alguns meses nessa migração, mas a orientação é que a gente utilize o Gmail somente após o dia 30, que, de fato, ocorrerá essa migração. Então, a gente terá as mensagens, a agenda, caixa compartilhada, assinaturas e lista automática, elas estarão sendo migradas do Zimbra para o Gmail, né? Essa mudança ela tem como objetivo maior trazer uma melhoria para o serviço, né? Então, isso já foi discutido em outros momentos, mas a gente gostaria de reforçar que é pela melhoria do serviço, né? Nos próximos dias, em conjunto com a SECOM, a gente vai estar detalhando melhor essa mudança por meio dos canais institucionais. E também uma informação importante que, mesmo após a migração, o Zimbra continuará disponível, certo? Para consultas. A gente só não vai poder utilizar o Zimbra para envio e recebimento de mensagens, mas ele estará disponível por um bom tempo ainda para a gente fazer as consultas aos históricos, enfim. Será uma migração bem tranquila, certo? Obrigada, Diogo. Alguém se inscreve para esse momento do expediente? Professora Ângela. Boa tarde. Bom, eu só gostaria de reforçar a questão que a professora Diana já colocou, que é a programação do Novembro Negro. E eu gostaria de reforçar exatamente pela importância de uma discussão, já que o tema do mês de novembro é exatamente uma universidade antirracista. Nós iniciamos agora, dia 4 de novembro, com a professora Glenda, que esteve aqui realizando uma série de... Ela ministrou oficina, tivemos uma série de debates, principalmente na área de educação das relações étnico-raciais, as bancas de heteroidentificação e ações afirmativas. Não? Mas temos um mês carregado de atividades, e isso é extremamente importante para a universidade. Não basta, né, termos um discurso antirracista, precisamos ter uma prática antirracista. E, para isso, nós precisamos mudar determinadas práticas e comportamentos que temos institucionalmente. Mas o que eu gostaria de ressaltar também, né, já que trabalhamos desde 2011, nós temos ações nesse sentido, e é exatamente a forma como a comunidade externa está, dentro e fora da universidade, trabalhando com essa temática. Amanhã estaremos na Feira do Livro, numa mesa do Compi, né? Entre inúmeras outras atividades, e eu gostaria de destacar apenas mais uma. A programação é bem extensa, em várias frentes, então, reforço o convite à participação. Tá? E, no dia 20 de novembro, que, pela primeira vez, será oficialmente feriado nacional, nós, mesmo no feriado, estaremos realizando as atividades e vamos realizar, neste dia, atividade com a comunidade quilombola Apepu, em São Miguel do Iguaçu. Eles realizaram a primeira ano passado, estão realizando a segunda este ano, e vamos, mais uma vez, realizar conjuntamente essa atividade. Então, mais uma vez, convido vocês, todas e todos aqui presentes, a participarem. Infelizmente, porque é feriado, não vamos ter transporte, mas iremos. Estaremos lá, estamos trabalhando conjuntamente na organização e teremos um mês bastante intenso de atividades. Reforçar esse convite, né? E não é só a participação nas atividades, mas um convite à reflexão exatamente pela temática proposta no mês de novembro. Destacando também todo o papel da SECAF, que está trabalhando intensamente
intensamente na organização dessa programação, junto com todas as unidades da universidade. Obrigada. Obrigada, professora. Vou passar a palavra para o conselheiro Julio Ortega, porque ele vai precisar indicar um suplente, né? É uma cadeira sem suplente. Então, o professor Júlio vai fazer a indicação do suplente. Segundo o nosso regimento, esse conselho tem que aprovar ou não a indicação que será feita. Boa tarde com todos. O professor Gustavo, né, ele pediu para sair do Consum, né? Ele é o suplente que eu tinha, né? Então, conversei com a professora Celina Belíssimo, né? E ele aceitou ser a suplente, né? Então, estou indicando para o conselho a professora Celina Belíssimo. Então, se houver alguma discordância, por favor, se manifeste agora. Se há comentários. Então, vamos passar para a votação. Se estivermos de acordo, nos mantemos assim como estamos. Se houver discordância, levante a mão. Então, aprovada, professora Celine Veríssimo. Obrigada, professor. E passo a palavra para o conselheiro Lucas Mesquita. Boa tarde para todas e todos. Eu queria colocar 2 pontos só. Eu ia colocar um, mas fiquei sabendo de alguma coisa agora, eu queria colocar outro. Com relação ao PDI. Tá? Uma solicitação, um pedido à comissão que vai fazer o PDI, que, se fosse possível, a gente já até mandou no formulário de consulta pública, mas a inclusão ali no eixo de ensino, especificamente de um ponto sobre ampliação de programas de mestrado e doutorado, porque o CTC da CAPES, quando chega para a avaliação do CTC, né, dos programas de pós, dos programas de mestrado e doutorado de todas as universidades, eles têm olhado e muito se no PDI da universidade tem esse objetivo de expansão de propostas de mestrado e doutorado. E como naquela primeira versão que foi divulgada para a comunidade, isso não consta, eu acho que seria importante considerar isso como um eixo, né, ali dentro de um objetivo, dentro do eixo de ensino. Então, um pedido, a gente já fez esse pedido lá no formulário, nós encaminhamos isso também na última reunião da COSUP, isso foi comentado também como uma necessidade, mas fazer o reforço aqui. E um outro ponto, aí, mais uma questão mais pessoal, assim, não necessariamente da pós-graduação, mas uma preocupação enquanto docente. Me preocupa essa informação de que o sistema de e-mail da UNILA, né, está passando sendo hospedado pelo Google. Né? Eu não vi esse debate acontecendo na universidade, né, sobre os efeitos ou o que isso causa para a universidade, a gente ter os e-mails institucionais dentro dessa plataforma do sistema. Eu, pelo menos, enxergo como uma perda de uma autonomia da universidade em relação às informações, à pesquisa, à própria proteção dos nossos dados, né, enquanto pesquisadores, enquanto docentes. Assim, me parece que isso já está dado, né, já está colocado. Não vi esse debate sendo feito junto à comunidade. É um debate importante, né, é um dos debates mais importantes da política contemporânea, justamente, né, o tratamento de dados, como que isso vai ser feito, e me preocupa muito a UNILA ter feito isso sem um debate público, sem um debate com a comunidade, e tratar isso como algo natural, né? Assim, algo como benéfico, sem a gente colocar na balança quais são os prejuízos, quais são os ganhos, quais são os pontos que nós temos, né, passando todo o nosso sistema de comunicação e de compartilhamento de dados, né, de produções, de pesquisa, para uma Big Tech, sem a gente saber o que vai acontecer. Mas é só uma manifestação, né? Eu acho que isso já está dado, isso já está feito, mas fica aí a preocupação. Obrigado.
É uma importante preocupação, conselheiro. E o que eu posso dizer é que essa é uma política que já vem sendo implantada antes da gente chegar na gestão, porque hoje a gente já compartilha o Drive, né? O nosso Drive, onde a gente escreve os documentos, onde fazemos todo o nosso trabalho cotidiano, já é um Drive do Gmail, né? Então, é uma política que é anterior a nós e a gente só está, na verdade, finalizando um caminho que já tinha sido estabelecido. Mas, sim, é uma preocupação importante e a gente deve realmente refletir, pensar e atuar no que for possível sobre isso. Vou passar para o conselheiro Lucas Kerr. É uma questão de informe, passo para o professor Júlio. Boa tarde. Queria, primeiro, né, seguindo aí a professora Diana, né, que já anunciou hoje de manhã a realização da Feira do Livro de Foz do Iguaçu, né, que a Unila está presente aí através de várias atividades, né, vai seguir até o domingo com a programação, né, convidar aí os colegas, né, para esse momento que é importante da presença da universidade na nossa cidade. E o outro informe é que vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 13, às 19 horas, no auditório do Campus Integração, uma mesa redonda, uma palestra sobre a situação no Líbano e na Palestina, né? Esse evento foi procurado a partir de pessoas da comunidade libanesa, aqui em Foz do Iguaçu, que pediram apoio da universidade para fazer um evento em conjunto, né? Inclusive, tem estudantes libanesas e libaneses na UDC que já realizaram esse debate lá na UDC, né? Recentemente, logo depois que teve o assassinato do Ali Kamal, que foi o primeiro jovem brasileiro que foi assassinado no Líbano agora há algumas semanas, né? A gente teve uma outra criança também brasileira e, na semana passada, uma bebê de 1 ano de idade, né, que foi morta naqueles bombardeios, né? O avô dela mora em Foz do Iguaçu, a família tinha mudado recentemente para o Líbano e estava morando no interior, onde tinha os ataques, se mudaram para Beirute para ficarem mais seguros, e acabou acontecendo isso na própria capital, né? Então, é importantíssimo, né, que a universidade se coloque também aberta, né, para receber esses debates, considerando que não só a situação humanitária, mas que a comunidade libanesa ou palestina, né, é também muito importante aqui na nossa cidade. Então, reforçar e pedir, na medida do possível, que esse evento seja um evento institucional da universidade. Obrigada. Faltou anunciar também a mudança de coordenação da Edunila. Não tinha visto o professor Júlio Moreira, que estava aí. Então, é o novo coordenador agora da editora. Bom, finalizando, então, a parte dos informes, queria só deixar registrado que parece que há um certo mal-estar a respeito das pinturas que foram feitas aqui no Jardim Universitário, lá no espaço que está sendo reformado para ser o restaurante universitário no JU. Então, eu queria deixar registrado que aquelas imagens não se perderam. Todas as paredes, todos os muros foram fotografados, estão devidamente registrados e vão fazer parte da memória do Jardim Universitário, vão fazer parte da memória da Unila. Vão ficar disponíveis no Museu Digital, né? E a gente precisou pintar, porque toda reforma precisa terminar o seu processo com pintura das paredes, não é isso? Isso não significa que essas paredes vão ficar sem a nossa arte, sem a nossa expressão, sem o colorido e as mensagens que a gente, como comunidade, principalmente os estudantes, querem registrar nas paredes. Pelo contrário, então haverá um movimento puxado pela PROEX, pela SECOM, para que a gente tenha, não sei ainda, né, vamos ver que formato, se vai ser edital, se vai ser concurso, para que a gente fomente o trabalho artístico e essa expressão dos nossos estudantes nas paredes da universidade. Então, nada ficará branco,
Pelo contrário, a gente vai ter ali as vozes da nossa universidade presentes. Só peço à comunidade estudantil que aguarde um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente está se organizando para isso. E é só no final da reforma que a gente vai poder realmente mobilizar esses projetos. Bom, então, conselheiro Lucas Mesquita. Só aproveitando esse ponto, então, pedir para que, quando esse projeto for feito, ele seja também expandido para os outros campos da universidade também, porque o campus de integração é muito bonito, mas ele é muito consultório odontológico, né? Sim, certamente. O Jardim Universitário e o Campus de Integração, com certeza. Já tem alguns projetos aí que vão ser lançados ainda esse ano e outros para o ano que vem. Bom, então vamos dar início aos pontos de pauta, né, a ordem do dia, e, em primeiro lugar, vamos tratar a proposta de regulamentação de certificado de notório saber a mestras e mestres de conhecimentos, práticas e ofícios tradicionais e populares no âmbito da UNILA. A relatoria foi do professor Clóvis, mas nós tivemos um pedido de vista no consumo passado, e agora a professora Ângela vai apresentar a nova relatoria. Mais uma vez, boa tarde. Bom, só voltando um pouco, né, o processo nós solicitamos o pedido de vistas, e foi formada uma comissão por mim, professora Laura Mato e professora Márcia Cossetti. Então, vou proceder à leitura da relatoria, né, destacando algumas questões antes. A primeira, né, a discussão no consumo passado foi principalmente para ampliarmos a possibilidade de conceder a certificação e titulação de notório saber. Estava somente certificação. Então, foi nesse sentido que trabalhamos a construção do documento. Tá? E, para isso, obviamente, tivemos que fazer algumas mudanças. Mas vamos lá, então. Histórico do processo. O processo foi iniciado em 17 de setembro de 2024 pelo Gabinete da Reitoria e inclui uma minuta de resolução que propõe uma regulamentação para concessão do certificado de notório saber a mestres e mestras de conhecimentos, práticas e ofícios tradicionais e populares no âmbito da UNILA. O processo é instruído com documentos relevantes que exploram as diretrizes da regulamentação para a outorga desse certificado, incluindo resoluções e discussões realizadas em outras instituições de ensino superior. Dentre os documentos estão o histórico e contextualização do notório saber, desde movimentos que constituíram a discussão até a normatização legal. Memória das reuniões do projeto Encontro de Saberes e curricularização da extensão UNILA. Memória da reunião realizada entre servidores da UNILA e da UNILAB. Cópias de e-mails trocados entre servidores da UNILA e da UNILAB. Cópias de resoluções e minutas de resoluções da UNILAB, UFSB, UEMASul, UECE, o FMG, UP e URGS, voltadas à regulamentação da expedição de título e/ou certificado de notório saber. Minuta da resolução proposta para a regulamentação de certificado de notório saber a mestras e mestres do conhecimento, práticas, ofícios tradicionais populares no âmbito da UNILA. Por fim, o processo foi encaminhado para a relatoria do professor Clóvis, no dia 18 de setembro de 2024, e pautado na sessão ordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 30 de setembro de 2024. Nessa sessão, após discussões e debates entre os conselheiros, conselheiras, e observando a necessidade de possíveis ajustes à minuta apresentada, sobretudo referindo-se à interpretação do artigo 66 da Lei 9.394, de 96, no que se refere à possibilidade de outorga não apenas de certificação, mas também de titulação,
as professoras Ângela, Laura e Márcia encaminharam pedido de vistas ao processo e, após estudos e discussões, apresentaram esta relatoria ao Conselho. Bom, eu acho que a fundamentação do pedido... Ai, desculpa, só pulei aqui. Bom, fundamentação do pedido. Considerando-se o trabalho de síntese realizado pelo professor Clóvis, apresentamos alguns dos elementos avaliados como essenciais que fundamentaram o pedido. Primeiro, o processo visa regulamentar a concessão de certificado de notório saber a mestras e mestres dos conhecimentos, práticas e ofícios tradicionais e populares no âmbito da UNILA. O objetivo é considerar formalmente pessoas que demonstram conhecimento e expertise destacados nesses saberes, cujas contribuições ampliam e se articulam com os conhecimentos acadêmicos. Busca-se a integração, a valorização, a preservação e a difusão desses saberes, promovendo a descolonização epistêmica, fortalecendo as ações afirmativas e promovendo a curricularização da extensão. Segundo, notório saber ampara-se em diversas políticas, leis e programas, entre as quais está a LDB, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 66. Abre aspas. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade, com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência do título acadêmico. Opa. O relatório apresentado pelo conselheiro Clóvis destaca que o reconhecimento do notório saber é titulação, podendo suprir... Desculpa, acontecendo alguma coisa aqui, o computador está com autonomia. Ele está fazendo o que ele quer. Aqui. O relatório apresentado pelo conselheiro Clóvis, professor Clóvis, destaca que o reconhecimento do notório saber é titulação, podendo suprir a exigência de título acadêmico formal, inclusive no exercício da docência universitária. Essa titulação é concedida com base no reconhecimento da experiência adquirida fora das universidades e centros de pesquisa, valorizando a vivência extrauniversitária de mestres, formadores e docentes, que, sem um título de pós-graduação estrito sensu, especial mestrado e doutorado, possuam um saber relevante a compartilhar com a comunidade acadêmica. Outras leis, aqui eu vou passar, né, são as legislações que amparam essa titulação, né, são várias. Algumas das instituições que já consideram reconhecimento de notório saber, Fiocruz, a UFBA, o UFC, o FMG, UFPA, URGS. Então, indica-se no processo que, na UNILA, os debates em torno da criação da certificação de notório saber iniciaram no ano de 2012, no primeiro seminário Encontros de Saberes, e tiveram continuidade no ano de 2021, envolvendo docentes do ILASH para um diálogo inicial, que repercutiu em um ciclo de conversas em que participaram integrantes dos núcleos docentes estruturantes e das coordenações dos 2 centros interdisciplinares, CIAE e CILA. Por fim, houve junção do encontro de saberes com a curricularização da extensão, o que culminou no envolvimento da Pró-Reitoria de Extensão. No processo, o envolvimento da PROEX no processo e a ampliação das discussões com representantes de países da Tríplice Fronteira, tendo como objetivo promover o encontro entre mestras e mestres, entidades locais e universidade como um todo, ampliando a discussão sobre a implementação do notório saber na UNILA. A partir disso, a PROEX passou a trabalhar no objetivo de verificação dos caminhos e fluxos para a elaboração do documento de outorga de títulos de notório saber na Unilab, que, pelo percurso já realizado,
foi tomada como instituição de referência para o notório saber da UNILA. Só destacando que a Unilab ela tem essa tanto certificação como titulação também nas suas normativas. Tá? No ano seguinte, 2022, a PROEX da UNILA organizou reunião com a PROEX da Unilab, cujo objetivo foi entender o processo para aprovação da resolução de notório saber em artes, ofícios e cosmologias tradicionais, nome dado à titulação na Unilab e à Universidade Federal de Minas Gerais, que outorga títulos a mestras e mestras em todo o país. No dia 18 de abril de 2022, o Gabinete da Reitoria, em reunião com a PROEX, procurou definir encaminhamentos para a elaboração da resolução do notório saber, assim como foram organizados eventos que trataram da temática no decorrer do mesmo ano. A partir dos elementos apresentados, foi elaborada a minuta, que ora apresentada para certificação do notório saber. Então, as considerações. Diante do exposto, tanto no que se refere à legalidade quanto à evidente necessidade de reconhecimento pela UNILA de notório saber, que remete a pessoas que são detentoras de conhecimentos, práticas e ofícios tradicionais e populares, essenciais para a formação universitária, não há dúvida quanto à importância da normatização que permitirá à UNILA a concessão de notório saber. Contudo, sugere-se avançar além da proposição inicial apresentada na minuta, abrangendo não apenas a possibilidade de certificação, mas ainda de titulação, que é o que compreendemos que indica o artigo 66 da LDB. Tal artigo assevera que o título de notório saber pode ser concedido pelas universidades com curso de doutorado em área afim. Parecer 296, de 97, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, regulamentou o indicado na LDB e estabeleceu que a concessão de título de notório saber é uma competência administrativa das universidades que oferecem cursos de doutorado na área que atesta notoriedade ou que seja semelhante. Nesse sentido, alinhando-se ao entendimento, compreendemos que, ao se tratar de titulação, esta é uma equivalente à titulação acadêmica formal. Por outro lado, ao designar-se certificação, o entendimento é de que é um reconhecimento formal da universidade em relação à atuação, ao conhecimento e ao saber relevante a compartilhar, mas não equivale à titulação acadêmica. Aqui é o ponto central do pedido de vistas, né? A ampliação. Então, além de certificação, a titulação. Com esse entendimento, propomos a ampliação da concessão de notório saber, incluindo a possibilidade de titulação acadêmica, além da certificação, sem excluir esta última. Adicionalmente, indicamos a necessidade de composição de uma comissão formada por representantes da PROEX, da PRPPG, dos Institutos Latino-Americanos e do IMEA, para que elaborem a regulamentação detalhada em acordo com as normas gerais estabelecidas por esta resolução. Assim, como sugerimos ajustes no fluxo de procedimentos para viabilizar as concessões. E, na sequência, que eu acredito que não haja necessidade da leitura, né, o documento, a minuta da resolução, com os ajustes que realizamos já prevendo certificação e titulação. Obrigada. Obrigada, conselheira. Esse tema já foi amplamente debatido no consumo passado, que foi presidido pelo vice-reitor, mas temos aqui também um tempo, se houver comentários, se alguém quiser se manifestar a respeito da nova relatoria. Então, abrimos a palavra. Conselheiro Clóvis. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Eu fui relator, então, dessa matéria no consumo passado e
não pude participar junto com a comissão que pediu vista e fez a relatoria, mas eu li o processo durante a revisão e, no meu ponto de vista, ele, enfim, melhora, contempla aquele debate feito no consumo passado. Então, eu estou bastante satisfeito com essa nova relatoria. Obrigado. Antes de passar a palavra para o conselheiro Felipe, eu vou tirar mais um minutinho, apenas para agradecer a conselheira Dilce, que está aqui hoje. Ela fez parte, ela foi a nossa representante da comunidade externa, representando o CDH, né? Então, agradecer pela sua participação, Dilce, nesse 1 ano que você esteve aqui com a gente. Obrigada. Em nome do Conselho. Agora passo para você, Felipe. Acho que somente gostaria de parabenizar o trabalho da comissão relatora, a professora Ângela, a professora Márcia, a professora Laura. Acho que atendeu às preocupações que a gente tinha manifestado na reunião anterior. E, mais do que isso, abre espaço para que nós tenhamos, no futuro, a contratação de docentes que venham dessas comunidades, que tragam esses conhecimentos para a universidade. Eu acho que é uma oportunidade muito importante que a gente está começando a criar agora para também uma universidade que tenha mais cara da sua comunidade cada vez mais, seja um corpo docente que seja cada vez mais parecido em termos culturais, étnicos, raciais, do que com seus estudantes. É isso, obrigado. Parabéns. Não há mais inscrições, então acho que já podemos colocar em regime de votação. Se estivermos de acordo, peço que nos mantenhamos assim como estamos. Se houver discordância, que levante a mão. Aprovado por unanimidade. Que bom. Com essa aprovação, a UNILA passa a fazer parte de um grupo pequeno, mas cada vez mais contundente nas universidades brasileiras, que tomam a política do notório saber como parte da sua estrutura acadêmica, como disse o pró-reitor, da possibilidade de contratação docente, ou seja, é uma política de impactos que a gente só vai conhecer a médio prazo e a longo prazo, não é? A descolonização epistêmica, não é? Então, a gente fica muito feliz, esse é um momento importante para nós. Entre 10 universidades, 12 universidades no Brasil já tem essa política aprovada e implementada. E há a intenção do governo federal de fomentar que isso se amplie. Então, nós estamos no ritmo da história, digamos assim, né? Então, parabéns pela aprovação dessa importante política. Muito bem, vamos ao segundo ponto, que é o processo de afastamento, meu processo de afastamento para participar de uma reunião do Enlaces e da Conferência Internacional ANUIS, e, além disso, de uma reunião de ministros da Educação do Mercosul entre 11 e 15 de novembro. O relator é o conselheiro Jean. Boa tarde a todos, a todas. Vou fazer a leitura da relatoria do processo 23422, 019143/2024-13. Esse processo ele foi, o histórico dele, 11/10 ao Conselho Universitário, 15/10 Departamento de Administração de Pessoas, 18/10 para a Reitoria de Gestão e 21/10 enviado ao Conselho. Fundamentos do pedido: o processo 019143/2024 trata da solicitação de afastamento da reitora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Diana Araújo Pereira, com o objetivo de cumprir agendas para a participação do Conselho Diretivo do Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior, Enlaces, na 10ª Conferência Internacional ANUIS, Associação Nacional de Universidades e Instituições de Educação Superior, e na 32ª Conferência Anual da LAMPEI, na cidade de Tuxtla Gutiérrez, no México, e na reunião de ministros da Educação do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai.
Em relação aos eventos realizados na cidade de Tuxtla Gutiérrez, no México, a passagem da reitora será de responsabilidade da instituição organizadora, ficando a cargo da UNILA o pagamento das diárias. Já para o evento realizado em Montevidéu, Uruguai, a UNILA será responsável pelo pagamento de passagens de volta e das diárias. A solicitação de afastamento seguiu os critérios estabelecidos na Resolução número 35, de 16 de novembro de 2021, na qual foram apresentadas pela parte interessada os documentos exigidos: carta da instituição proponente do curso, comprovando da aceitação do candidato, comprovante de aceitação de trabalho, convite ou outro documento que descreva a ação, acompanhando a tradução, respectiva quando não redigidos em português ou espanhol, e requerimento preenchido por meio do formulário padrão com a solicitação de afastamento e informações pertinentes para registro e aprovação em anexo no processo. A 10ª Conferência Internacional ANUIS 2024 e a 32ª Conferência Anual da ANPEI são eventos conjuntos que ocorrem de 12 a 14 de novembro no México, com o tema principal da integração regional para uma educação global, promovendo a troca de conhecimentos e experiências entre as regiões, onde a reitora foi convidada como convidada de honra. Na reunião de ministros de educação do Mercosul, que será realizada em Montevidéu, a participação da UNILA será como instituição observadora, sendo este evento caracterizado pela adoção de acordos sobre as contribuições que a gestão educacional pode oferecer ao desenvolvimento de políticas no Mercosul. O pedido de afastamento considera as datas de realização dos eventos, bem como o deslocamento da reitora até as cidades, com período previsto de 9/11 de 2024 a 16/11 de 2024. Foram considerados os seguintes documentos: formulário de requerimentos para afastamento do servidor, resolução número 35, 16 de novembro de 2021, carta convite da Associação Nacional de Universidades e Instituições de Educação Superior, ANUIS, acta número 0/24 da reunião de ministros de educação, o despacho número 372/2024, o despacho número 166/2024, o despacho número 1213/2024, a exposição de motivos número 4/2024, a decisão número 14/2024 do Consum e a decisão número 14 de 22 de outubro de 2024, Diário Oficial da União. E o parecer foi aprovado. Obrigada, conselheiro. Eu queria só agregar que a ANUIS é a equivalente da ANDIFES no contexto mexicano, então é uma oportunidade muito grande para a gente se posicionar também nesse outro cenário. Lembrando que a gente está ampliando as nossas redes de cooperação, a entrada da UNILA na UGM segue essa política, né? Nós estamos implementando uma política, um planejamento de posicionamento da UNILA no cenário latino-americano e caribenho, como referente de internacionalização da educação superior, nessa perspectiva sul-sul, né? No sul global. E o México não está incluído na UGM. Então, é bastante importante para nós essa ida ao México e essa visibilidade que a gente pretende dar à UNILA nesse outro contexto mais próximo à América do Norte e ao Caribe, que também faz parte da nossa comunidade. Eu vou passar a palavra para a pró-reitora Suelen. Só antes, Suelen, comentar que também a gente acabou emendando o México com Montevidéu, porque esse é um outro espaço fundamental que a gente não pode deixar de ocupar. A UNILA é a única universidade que presente como membro observadora da reunião especializada de ministros do Mercosul. Então, a gente precisa estar lá. Esse é um espaço também muito importante da política da educação superior que a gente está ocupando. Suelen? Eu queria dizer que é histórico essa viagem da reitora no México, né? E principalmente porque o Enlaces ele é um espaço latino-americano que vai pensar todas as diretrizes da internacionalização da educação superior na Unesco. Então, a presença da reitora lá é a primeira vez que nós estamos, que a UNILA participa do Enlaces. É fundamental para que a gente observe as diretrizes, né, o que está sendo debatido e que vai ser construído via Conferência Educacional Internacional que vai sair a grande... Nós estamos preparando aí desde a CRES
o texto final das diretrizes da internacionalização do ensino superior. A outra questão também é que a Diana também vai com uma série de protocolos de intenção, né, para assinar com as universidades mexicanas, porque a gente precisa ampliar a nossa cooperação, principalmente com a UNAM, né, uma vez que, segundo as pesquisas da ProInt, principalmente o setor de mobilidade, o México é o país mais demandado pelos nossos estudantes para fazer mobilidade. Então, a reitora também vai com essa tarefa de ampliar nossa cooperação lá para que a gente possa ter mais vagas de mobilidade para vocês nas universidades mexicanas. E a segunda notícia que a gente já pode dar também, na reunião especializada do Mercosul, é onde se trata de todas as ações do Mercosul educativo, principalmente nas escolas de ensino médio. Então, é um espaço muito estratégico para a gente estar, para fazer a divulgação do nosso processo seletivo internacional. Principalmente porque a gente está terminando as estatísticas do processo desse ano, mas eu já posso adiantar que a gente está com um baixíssimo ingresso, né, de candidaturas do Mercosul. Então, para a gente é extremamente relevante estarmos nessa reunião. E segundo, porque nós também temos uma agenda paralela, porque a UNILA vai receber, no ano que vem, na presidência pro tempore do Brasil no Mercosul, no segundo semestre, em agosto, a etapa internacional do Parlamento Juvenil, né? Essa semana nós fizemos as últimas reuniões com o setor, com a SECADI, do MEC, e com a assessoria internacional do Ministério. Então, já está confirmado, né? Já está acontecendo as eleições nacionais, né, dos estudantes do ensino médio, eles vão se formar parlamentares, né? E a UNILA vai ser a sede da etapa internacional. A gente espera contar com dela, com vocês, para nos ajudar também lá a receber esses estudantes do ensino médio que vão simular o parlamento do Mercosul Juvenil. Muito bom, obrigada, pró-reitora. Abrimos a palavra, não sei se há mais comentários. Então, passamos ao regime de votação. Se estivermos de acordo com a relatoria, nos mantemos assim como estamos. Se houver discordância, peço que se manifeste. Então, aprovada. Muito bem, passamos ao próxima pauta. Proposta de reestruturação organizacional da Secretaria de Comunicação Social. Na verdade, é o regimento, né? Do jeito que parece que é outra coisa, mas é a aprovação do regimento, a deliberação sobre o regimento. Então, vou passar para a relatora, a conselheira Ana Carolina. Obrigada. Antes, eu queria agradecer a Deise, porque eu pedi um pouco mais de tempo para fazer a relatoria, porque eu achei que fosse, de fato, toda a reestruturação organizacional da SECOM, e eu estava em meio a alguns afastamentos. Ela falou, não, é a minuta do regimento interno. Então, eu parei um dia, quase de madrugada, que foi quando eu enviei para ela, e aí fui ler atentamente, e aí me deu um ufa, senão eu teria que ficar alguns dias e iria atrasar. Enfim, como a reitora falou, esse é um processo que ele começa já em outubro de 2023, então ele está há um ano, né, sendo discutido. A reestruturação organizacional da SECOM, propriamente, ela já foi discutida, já foi aprovada aqui pelo Consum no dia 15 de dezembro de 2023, e aí o processo ele segue, né, até que a minuta do regimento interno seja finalizada para a SECOM, adequando as exigências do DPE. Então, vou ler aqui, ele é um processo simples, mas eu vou ler aqui o histórico, né, que no dia 31, a proposta com a reestruturação ela é enviada ao DPE da Proplan para dar um parecer técnico, né, e que solicita a manifestação da PROGEP em relação à disponibilidade de recursos humanos, né. A SECOM já tinha pedido isso. A PROGEP se manifestou falando da impossibilidade de atender essa demanda, e aí seguem vários trâmites, né? O processo é retornado ao DPE, que vai emitir um parecer técnico com uma série de recomendações. No dia 5/12, o gabinete da reitoria vai emitir um parecer solicitando a readequação do regimento interno da SECOM dentro dos 90 dias. Nesse mesmo dia, o processo enviado para apreciação
em regime de urgência do consumo, e aí, então, o processo vai para a relatoria da conselheira Patrícia Meck, e essa relatoria é aprovada, como eu falei, no dia 15/12. No dia 27, os autos seguem para o DPE, para a alteração da estrutura administrativa do SECOM e ao DICAD, para dar andamento às questões burocráticas, né? E no dia 20/2/2024, a PROGEP informa a SECOM da conclusão dos processos de dispensa, remoção e novas designações, enfim, como ocorre toda vez que há uma reforma ou um ajuste administrativo nas unidades da UNILA. No dia 6/8, a SECOM encaminha finalmente a minuta do regimento atualizada, com base nas alterações sugeridas pelo DPE, a PROPLAN, e no dia 16 de setembro, o DPE emite um novo parecer técnico sobre a minuta, fazendo recomendações à SECOM, no que tange à numeração de artigos, inclusão de alguns detalhamentos em alguns artigos, e a SECOM, novamente, faz um ajuste na minuta desse regimento, e aí, finalmente, encaminha para o consumo no dia 10 de outubro. Né? Então, eu fui seguindo também, não só o trajeto, digamos assim, de todo esse processo, mas também a relatoria da Patrícia Meck, que me ajudou muito. Né? E aí, considerando, inclusive, que já havia sido aprovada as normativas já utilizadas, né, que é a Instrução Normativa número 1, de 25 de outubro de 2023, né, que estabelece esses processos e diretrizes para a criação, reestruturação e extinção de unidades organizacionais no âmbito da UNILA, o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2019 a 2023, o Plano de Ação e o Plano de Gestão, na verdade, 23/27, a Resolução do Consumo 3/2019 e os próprios ajustes